Fala pessoal, aqui é o Lucas do canal Tutor Legal e hoje nós vamos dar início a uma série de videoaulas com o título de Projeto Criar Sites. Nessas videoaulas eu tenho o objetivo de tentar passar um pouco de conhecimento para o pessoal que está começando agora, poder construir um site principalmente dinâmico e que tem um designer agradável, legal. Então, eu vou iniciar com algumas aulas de HTML, que é o princípio para todo mundo que quer criar sites. Vou tentar passar um pouco também de CSS, que vão ser os estilos, né? Como você vai estilizar fontes, divs, etc. E mais para frente eu vou passar alguns conhecimentos também de PHP, ensinando mesmo como fazer, por exemplo, o sistema de cadastro, sistema de login, recuperar a senha e coisas do tipo, sistema de upload, talvez, provavelmente, se for necessário. Esse nosso projeto a gente vai criar um site fictício que não existe, não estou fazendo para ninguém, e ele vai se iniciar no HTML, tá? Nós vamos criar ele aqui no desktop mesmo, não vai ter nenhuma diferença. E depois, quando a gente entrar no PHP, a gente vai ter que ter um servidorzinho Apache instalado no PC. Então, aí nós vamos mudar o site para a pasta do www do Apache. Mas isso a gente não vai ver por agora. Bem, então vamos começar aqui com um pouco de HTML. Essa aula vai ser bem rapidinha, não vai ser demorada, porque é só para introduzir como a gente vai começar esse curso, digamos assim. E na próxima videoaula que eu já vou entrar a fundo um pouco no HTML, ensinando formatação de texto, imagens, etc. Mas o que é o HTML? HTML é abreviação, né, de uma sigla em inglês que traduzido para o português significa Linguagem de Marcação de Hipertexto. Dentro do HTML, nós temos uma estrutura básica e nós temos as tags, que são, digamos, as ferramentas que vão poder ordenar os nossos textos e as nossas imagens, vídeos, flashes, o que você quiser colocar dentro do seu site. Para editar em HTML, a gente precisa de um simples editor de bloco de textos. É, não pode ser o Word, porque o Word ele tem caracteres especiais lá. Certa vez eu tentei mexer com o Word que disseram que podia. Não dá muito certo. É coisa mais para quem não entende nada de HTML, nada de programação em si, usa para fazer. No nosso caso, a gente pode usar Notepad++, podemos usar o bloco de notas que é muito utilizado. Ele é um editor de código simples, de linha simples, então não vai ter nenhum problema. Tem o Dreamweaver, que é um software da Adobe que é pago, mas a licença é cara. Quem não tem oportunidade pode navegar para outros gratuitos que existem por aí, né? Tem o Sublime Test, que é o que eu vou usar, né, nessas videoaulas, principalmente nas de HTML, provavelmente na de PHP eu posso mudar para o Dreamweaver, para você ter uma pré-visualização de como está ficando o trabalho. Então vamos lá. Eu vou aqui colocar a estrutura básica de um documento HTML. Deixa eu só fechar essa página aqui e vamos criar um novo documento. Eu não vou criar aqui pelo Sublime Text, eu vou ensinar como vocês podem criar pelo próprio bloco de notas. Abre o bloco de notas. Antes mesmo de criar qualquer coisa, arquivo salvar como. Escolhe o diretório, eu vou criar uma pasta aqui na área de trabalho onde a gente vai colocar os nossos arquivos. Projeto criar sites. E nós vamos salvar esse documento. Para poder salvar em HTML, você vai ter que tirar aqui a extensão recomendada do próprio bloco de notas, que é o TXT, e vai colocar todos os arquivos, que agora a gente vai definir uma extensão para ele. Aqui você vai entrar na sua pasta de trabalho, no nosso caso, projeto criar sites, e você vai definir um nome para esse documento. Quando você vai desenvolver um site ou qualquer coisa que seja,
a gente tem que definir uma chave, uma página primária, onde o navegador, a primeira página da raiz que o navegador vai buscar. Essa página a gente denomina de index e ela pode ser na extensão que você for usar para o seu site. Pode ser, no nosso caso aqui de início, HTML. Posteriormente a gente vai mudar para o PHP, então index.php. Se for usar ASP, mesma coisa. Então eu vou definir aqui index.html e vou salvar. Pronto, se você entrar aqui, já tem a página. O HTML ele só exige o navegador para poder ser executado. O navegador em si ele sempre retorna o HTML. Geralmente quando você digitar lá index.php, por exemplo, entre em qualquer site que seja em PHP, o PHP ele é executado pelo Apache no servidor e ele vai retornar para o navegador HTML. Isso acontece principalmente para não pesar o navegador e para não ter que os dados, por exemplo, a gente vai inserir dados de conexão com o banco de dados. Isso tem que ficar internamente, executado interno, para qualquer um não poder ver, né? Que se o PHP fosse executado pelo navegador, bastava ir lá em exibir código-fonte que você veria o que está escrito, que não é o caso. Então, para executar o HTML, como ele é uma linguagem super simples, basta você ter um navegador. Qualquer um serve. Beleza, está aqui, né, a página em branco, não tem nada escrito. Eu vou abrir aqui o projeto. Eu vou abrir a página no Sublime Text. Deixa eu até abrir o folder, que todas as páginas que a gente for usando já vai abrindo aqui. Deixa eu fechar de trás. Opa, beleza. Bem, o HTML é uma linguagem super simples. O navegador em si, pelo menos no Google Chrome que eu testei, provavelmente nos outros também vão funcionar. Se você já começar iniciando qualquer tag, ele vai ser executado. Creio que seja pelo padrão dele o navegador executar o HTML. Por exemplo, se eu digitar aqui projeto criar sites e salvar, né? Sim, deixa eu substituir aqui para definir que esse é o nosso projeto. Ele vai aparecer aqui o texto, sem mesmo eu ter criado a estrutura básica. E se eu definir, por exemplo, que ele é um título, essa é uma tag, eu vou entrar mais profundo em tags quando eu estiver explicando formatação de texto. Provavelmente vai ser a próxima videoaula. Eu defini isso, o HTML ele vai o navegador vai reconhecer o código HTML, então não foi necessário criar a estrutura básica. Porém, sempre que você for criar um site, você vai ter que criar a estrutura básica para inserir os blocos de código. A tag, né? As tags são ferramentas, como eu disse, que vão dizer ao navegador o que é para ele fazer. No caso, essa é uma tag de título, tá? H1. Você pode ir definindo várias, quantas você quiser. Por padrão, existem acho que 6, mas você pode criar 100 tipos de títulos e depois simplesmente colocar lá no CSS. O que como vai funcionar, né? Desculpa, estou um pouquinho rouco, né? Agora eu vou deletar isso aqui, tá, pessoal? Mas antes deixa eu explicar uma coisa. Toda tag tem a sua abertura e seu fechamento, que é dado pela barra anterior à tag, né? Ou seja, aqui se digitou H1 para fechar barra H1, ok? Então agora eu vou criar uma estrutura básica do HTML. Ela se inicia por HTML, você está dizendo ao navegador que aqui inicia a página HTML. Deixa eu deletar aqui. Agora vamos para a linha de baixo. Nós vamos definir o cabeçalho. Veja que este programa ele já gera para mim automaticamente a abertura e encerramento, tá, pessoal? Se você estiver usando o bloco de notas, vai ter que fazer isso manualmente. Dentro do cabeçalho, a gente vai inserir aqui título,
tá? E lembrando que é tudo em inglês. Ok. Ah, outra coisa, aliás, deixa eu terminar a estrutura básica que eu falo sobre o cabeçalho de novo. Falo sobre cada um. Agora nós vamos definir o corpo do site, que é tudo aquilo que você vê, né? Vamos fechar aqui a tag novamente. E agora nós vamos fechar o bloco de códigos HTML que nós criamos lá em cima. Reparem que a estrutura funciona assim, de fora para dentro, né? O HTML cai em cima, você fechou ele aqui embaixo. O corpo body, a mesma coisa. Aqui no meio você vai inserir todos os códigos que você for usar. E assim funciona todas as tags também. Vamos definir aqui um título para nossa página. Esse título ele será exibido para o usuário na barra do navegador. Veja que aqui está o nome da nossa página, index.html. Porém, no momento em que a gente salvar o título da página, ele já vai mudar, ó, projeto criar sites. Você pode colocar qualquer coisa ali que você desejar, né, de texto, digamos assim. Depois, mais para frente, quando eu começar estilização com CSS também, que é quando a gente vai aprofundar mais em layout, design, né, do site, eu vou ensinar como colocar aqueles favicons, ou favicons, que são aquelas imagenzinhas que ficam aqui do lado. Veja que no nosso caso apenas está o padrão, a folha HTML. Se já tivesse definida, apareceria uma imagem que você desejasse ali. O head, ele é o cabeçalho do site. Aqui dentro é onde você vai colocar todas as informações que não vão ser exibidas na tela, né? Não vão ser imprimidas na tela para o usuário. Que são definir folhas de estilo CSS, scripts JavaScript, entre outras coisas. No body, como eu falei, vai ser o corpo do site. Aqui é tudo que vai aparecer para o pessoal que estiver vendo, entrando na sua página. Eu vou definir aqui, por exemplo, olá, seja bem-vindo ao nosso site. Vendo que isso é uma coisa simples, tá, pessoal? Fechar, salvar, e isso vai ser imprimido aqui na tela. Vocês podem estar notando que esse acerto aqui está errado, mas eu vou mostrar a vocês como corrigir isso na formatação de texto, que eu vou ensinar vocês a selecionar o charset, que seria desculpa, o formato de texto que é para o navegador interpretar o documento. Existem vários, existem o TF8, de cabeça eu não lembro de outros porque são nomes grandes, mas por exemplo tem latim, Unicode e vários outros. Depois tem que pegar a lista e olhar certinho cada um para ver qual atende suas necessidades. E por enquanto, pessoal, como essa videoaula eu falei que era para ser rápida e mesmo assim está sendo demorada, eu espero que vocês tenham gostado e continuem acompanhando a série, tá? Eu vou postar esse vídeo hoje e amanhã é sábado. Eu já vou postar como aprofundar agora a formatação de textos, inserção de imagens, entre outras coisas, beleza? Então é isso aí, pessoal. Não deixem de deixar o like aí. E vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Fui.